Que a glória, a grandeza do nosso eterno Criador possa abençoar aqueles que passarem por este canal. Que o Senhor seja glorificado na sua grandeza e na sua majestade. Eu recebi uma direção para falar um pouco sobre chamado. Esse tema, por mais simples que ele pareça ser, mas ele requer uma grande interpretação. Eu confesso dizer aos senhores que eu sou um apaixonado pela palavra. Sou um apaixonado pelo Espírito. Porque se o Espírito não tivesse dando essa direção, jamais poderia concluir fazer um trabalho de tão grande importância, de tão grande responsabilidade. E eu estou tentando simplificar o máximo a respeito do chamado. Porque muitos são os ministérios que fazem confusão a respeito desse tema. Então, o Senhor, na sua grandeza, na sua glória e majestade, me deu uma direção para que eu pudesse alertar aqueles que fazem confusão do chamado na velha, na nova aliança. No estudo passado eu falei sobre o chamado de Abraão e expliquei que aquele chamado não poderia passar nenhum milímetro sequer para a nova aliança. E agora nós vamos falar sobre o chamado de Jesus. Vamos lá, vou começar na velha aliança. Esses dois exemplos eu vou citar para que os senhores possam ver se existe alguma diferença. Gênesis 12, 2. Eterno Criador, nos dê o entendimento, a compreensão do Espírito para entendermos a tua palavra. Gênesis 12, versos 2. O Senhor disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Gênesis 12, no versos 2. Lá na nova aliança, vou para a nova agora, Jesus disse para os homens que se tornariam seus discípulos: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Não interpretei nada, estou falando, lendo, pronunciando o texto conforme está escrito. Gênesis 12 e Mateus 4, 18 e 19. Na velha aliança, o Senhor nosso Deus falou com Abraão: de ti farei
uma grande nação. Nova aliança. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na qualidade de homem. Já vou abrindo um parênteses aqui e alertando para os senhores que eu tenho uma grande responsabilidade com aqueles que passam nesse canal para explicar a palavra, para interpretar a palavra, para não deixar nenhuma dúvida. E aqui eu estou falando Jesus porque o ministério de Jesus, homem, do verbo carne, só durou cerca de 3 anos e meio. Não estou sendo preciso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vem a pergunta para os senhores. Há alguma diferença entre o chamado de Abraão e o chamado de Jesus na nova aliança? Quando o Senhor disse, de ti farei uma grande nação. Aqui Jesus disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Os senhores percebem alguma diferença? Tem alguma diferença nesses dois chamados? Eu enxergo uma diferença gigantesca. Uma diferença muito grande. Eu consigo enxergar entre o chamado de Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão deve ter pensado, puxa vida, eu vou deitar e rolar. O Senhor vai fazer de mim uma grande nação. Na nova aliança, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Esses textos tenho que bater bastante. O Espírito está mandando falar bastante, porque muitos são os homens que recebem o chamado na nova aliança e correm para a velha, misturando o chamado do Senhor no Novo Testamento com o chamado de Abraão na velha aliança. São chamados totalmente diferentes um do outro. Agora vem uma pergunta. Por que, quando o Senhor recebeu o chamado, o líder do seu ministério falou que você tinha que ter uma companheira, que você só poderia exercer o seu chamado, em outras palavras, se você fosse casado? Por que misturar tanto esse chamado da nova aliança com o chamado na velha aliança? Sendo que o chamado na nova aliança, ele é um chamado espiritual. E se os senhores interpretar a palavra, essa grande nação que Deus fez de Abraão, houve todo tipo de escória. Não tem outra palavra para dizer.
todo tipo de escória, pessoas totalmente fora de si. Essa descendência que o Senhor fez de Abraão. Já na nova aliança, você vai ver que o chamado, quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, aqueles que aceitaram o chamado foram pessoas cheias de qualidades, que deram a vida em prol da palavra, em prol do Evangelho. Pessoas que morreram cerradas pelo meio, morreram comidos pelos leões. Vejam a qualidade do chamado na velha aliança para o chamado na nova aliança. Vejam a qualidade daqueles homens ao anunciarem a palavra, cheios do poder do Espírito Santo. Vejam a diferença pela descendência de Abraão. Claro, podemos dizer que na descendência de Abraão nasceu muitas pessoas dignas, da qual veio o Salvador, que é Cristo nosso Senhor, mas não se pode comparar o chamado de Abraão com o chamado na nova aliança. Vejam a qualidade que tinham os homens que receberam o Espírito Santo para evangelizar. Homens que não temeram a morte, porque eram homens cheios do Espírito Santo. E estas qualidades nós não encontramos no chamado de Abraão. E aqui nós vemos, dá para o Senhor, para a senhora perceber o porquê a pregação do Evangelho fragilizou tanto. Porque o Evangelho que tem sido pregado pelos evangelistas não é um Evangelho de qualidade. Os frutos que esses evangelistas estão produzindo, se fosse frutos, seriam frutos impróprios para o consumo, frutos sem nenhuma qualidade. São os frutos que esses evangelistas estão produzindo. Por quê? Quando recebem um chamado, quando o Espírito os chama, estas pessoas, estes evangelistas, pensam em primeiro lugar em satisfazer a sua carne. A prioridade daqueles que recebem o chamado na nova aliança é o batismo com o Espírito Santo. É estar mais próximo do Senhor. Senhores, ouviram eu falar sobre sacerdotes e poderão pensar que no meu conceito, no meu entendimento, o Eterno não usa as mulheres.
as mulheres o Senhor usa e como usa as mulheres. Como que uma mulher sábia pode ser usada de uma maneira brilhante na pregação do Evangelho, como o Senhor usou muitas mulheres na palavra. E aqui dando uma interpretação, muitos falam que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, correto. Só que a mulher, para edificar a sua casa, não precisa ter uma companhia. Não precisa ter lá um cabeça, um sacerdote. A mulher sábia edifica a sua casa. Está aí o conselho para minhas amigas, para minhas irmãs. Se a mulher é sábia, ela edifica a sua casa tendo uma companhia ou não. Não tendo, é melhor para ela, porque as cobranças são bem menos. Ela vai ter mais tempo para orar, para buscar, para dedicar a sua vida ao Senhor. Então, muitos são as pessoas, homens e mulheres, que recebeu o chamado, como o Senhor disse lá no livro de Mateus 8, 21 e 22. Quando alguém recebeu um chamado e disse: Senhor, deixa que eu vá sepultar o meu pai. O Senhor disse: deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Você vem, segue-me. Traduzindo, muitos são as pessoas que estão seguindo o Senhor, que estão evangelizando, mas puxando, rastando um caixão com um morto dentro. Deu para você entender? Muitos são as pessoas, os pastores, os evangelistas, que recebeu o chamado espiritual e foram evangelizar com o morto do seu lado. Não estou falando sexo, se é homem ou se é mulher, para depois não me questionarem, falarem aqui que eu estou fazendo exceção. Tantos homens recebem o chamado do Senhor, como as mulheres também. Só que é muito importante não fazermos confusão com o chamado espiritual. Senhores poderão dizer: se for assim, se eu não puder ter uma companhia, não vou evangelizar, estou fora. Sim, que você fique fora. O chamado espiritual não é para qualquer pessoa. Estas são as palavras que o Espírito está dando. Chamado espiritual não é para todos, porque muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. Chamado espiritual não são para muitas pessoas, são para poucas pessoas que prioriza em primeiro lugar o batismo com o Espírito Santo, porque esta é a prioridade daqueles que recebem o chamado do Espírito na nova aliança. Senhor, te abençoe, te guarde. Vou continuar falando sobre o chamado, porque o Espírito pediu para continuar falando, para que fique bem claro em nossa mente. Quando recebermos o chamado, não fazer confusão entre o chamado da velha aliança e o chamado da nova. Que o Eterno abençoe os homens, as mulheres, evangelistas que estão pelo mundo ganhando almas para o Senhor. Eterno Criador do céu e da terra, Eterno Espírito, honra, glórias, poder e majestade seja dado à soberania do Eterno Criador. Meu Senhor, abençoe este homem, esta mulher, que tem se esforçado no evangelismo para ganhar almas para o reino. Dê-lhe sabedoria, dê-lhe entendimento, para que ele possa, com alegria, meu Pai, fazer este trabalho de tão grande importância. E eu me levanto contra todo espírito do mal, todo espírito de cegueira, todo espírito de falsa interpretação, e digo, amarrado Satanás, na autoridade que há no nome do Cordeiro, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Meu Senhor, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe todos aqueles que derem ouvido, que passarem neste canal para ouvir as tuas palavras. E você diz, obrigado, Senhor, eu creio. Vamos orar na água. Senhor eterno Criador, eterno Redentor, eterno Espírito, sopre nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem desta água participar receberá bênçãos e bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória que está no nome do Eterno, o nosso Salvador. Pega um pouco desta água, lava os seus olhos, e eu vou fazer aqui um desafio espiritual para você que tem um filho, uma filha, quem sabe está passando por um problema difícil de relacionamento, uma paixão assim cega, que não consegue enxergar. Lave os olhos dele ou dela com essa água e você vai ver o que acontece. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe você, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.